Agora, no dia 7 de setembro, todo o povo brasileiro está se preparando para uma manifestação em prol da luta pela liberdade. Mas você sabe o que é liberdade? Você sabe por que você precisa ser livre? Será que você é livre de fato? Será que é a vontade de Deus que a gente seja livre? Se você quer entender sobre esses assuntos, se você quer entender exatamente pelo que você deve lutar, então fica comigo até o final que eu vou te explicar tudo isso direitinho, tá bom? Existe um provérbio que diz o seguinte: o mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. A geração dos justos, como prêmio diante de não ser mal, e como o contrário de um tipo de castigo, é a liberdade. Claro que naquele tempo a preocupação maior em relação à liberdade era a liberdade contra a tirania. Aquele povo que era um povo capaz de fazer com que eles mesmos decidissem o seu destino, isso sim poderia ser um povo livre, que não precisava ser escravo de outro povo, nem por causa das armas e nem por causa de uma opressão, de uma espécie de opressão financeira, pagando pesados tributos para aquele povo, para aqueles povos que os oprimiam. O povo judeu, ele sofreu muito com isso na história, você sabe muito bem disso. Mas eu vou falar sobre liberdade. O que é ser livre? Você já parou para pensar o que é isso e por que você de fato precisa ser livre? Será que a gente, com o pecado original no coração, a gente realmente precisa ser livre e é vontade de Deus que a gente seja livre? Bem, quando a gente fala em liberdade, é preciso entender que, de uma certa forma, existem vários sentidos para a liberdade. Por exemplo, primeira coisa, a liberdade ela é um adjetivo ou um qualificativo do quê? Do que exatamente? O que exatamente pode ser livre? Por exemplo, quando você fala que algo é amargo, o que pode ser amargo? Será que esse microfone aqui ele pode ser amargo? Não, a gente não come microfone, a gente não sente o gosto dele. É esquisito você aplicar um qualitativo como amargo para um microfone, não é verdade? Da mesma forma, a liberdade, o livre, ele é qualitativo para que tipo de objeto, para que tipo de sujeito? Será que esse microfone ele pode ser livre? O microfone ele não tem condições de ser livre, porque para você ser livre é preciso que antes você tenha um querer. Então a liberdade é quando antes da ação há um querer e esse querer não sofre qualquer obstáculo. Não sofre qualquer empecilho. Então é preciso ter uma vontade para que você tenha liberdade, né? Até mesmo no caso do nosso sujeito em especial, que a gente, que eu ia chegar lá, quem é o sujeito da liberdade é aquele único capaz de ter desejos, vontades. Claro que nós estamos falando dos seres humanos. Os seres humanos eles podem ser livres ou não, porque de fato eles têm no coração deles desejos. Agora, por exemplo, imagine alguém que tem um desejo qualquer e ele não sofre obstáculo nenhum para ser esse desejo, para fazer esse desejo ser completado. Será que ele vai ser livre de fato? Sim, essa é uma definição então de liberdade. Agora você imagine, por exemplo, você estar livre para poder estudar o quanto quiser, mas você não gosta de estudar. Ou então uma criança que está livre para comer um rodízio de chuchu até onde ela não aguentar mais. Será que de fato ela vai se sentir livre? Esquisito, né? Porque foi dado a ela uma liberdade de algo que ela não quer fazer. Então, nesse sentido, a liberdade perde o seu valor, perde o seu significado principal. Então é por isso que a liberdade ela é a necessidade, um desejo de fazer algo que realmente se deseja. E quando você não encontra empecilhos, obstáculos para isso, então você pode se dizer como livre. Se você for estudar a liberdade pelas suas diversas categorias, você vai ver que existe a liberdade de agir, a liberdade de pensar e a liberdade de querer. O que é a liberdade de agir? Qual é o objeto da liberdade de agir? É a ação, é o movimento. Por exemplo, quando você pode fazer as coisas, você então é livre. A nossa liberdade ela não é uma liberdade completamente plena, porque até para a ação nós temos alguns limites físicos, por exemplo. Eu posso ter a vontade de querer sair daqui de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro voando com os meus próprios braços. Não vai dar, porque a minha condição física, meus braços não são asas. Então a minha incapacidade física limitou a minha liberdade. Mas de uma certa forma eu posso ter a liberdade de fazer aquilo que as minhas condições físicas me permitem. Outro tipo de liberdade é a liberdade de pensar. Então eu posso
pensar aquilo que eu quiser. Qual é o objeto desse tipo de liberdade? É o pensamento. Esse meu pensamento, obviamente, ele pode desagradar a Deus ou ir de encontro às vontades de Deus, mas eu não estou entrando agora ainda nas categorias do que é o pecado ou o que é a vontade de Deus ou não. Eu só apenas estou explicando o que é liberdade. Então nós temos de fato, e nos é garantido de fato, a liberdade de pensar, onde a gente pode pensar o que a gente bem entender. E um outro tipo de liberdade é a liberdade de querer, onde nós temos que ser livres para querer aquilo que a gente quiser. Aí que entra um primeiro problema que só a teologia cristã vai entender plenamente o que é, por causa da condição humana em pecado. O nosso querer está infectado pelo pecado original. Então nós, cristãos, não nos consideramos livres de fato. Por quê? Porque os nossos desejos, a nossa vontade, ela está comprometida pelo desejo de ser atraído pelas coisas que não são santas, pelas coisas ruins, pelas coisas que desagradam a Deus. Esse estado original faz com que a gente seja escravo do pecado, como diz as Escrituras. Então, nesse sentido, nós não somos livres plenamente, porque as nossas vontades estão comprometidas em tudo que a gente faz, tudo aquilo que a gente faz, em todos os atributos da raça humana. A teologia reformada vai chamar isso de corrupção radical ou depravação total, onde todos os nossos atributos, a inteligência, a criatividade, a vontade, tudo isso está atingido, até a parte física também, pelo pecado original. Então, nesse sentido, nós perdemos a nossa liberdade. Um outro sentido muito importante, uma característica que só a teologia vai explicar, é que o ser humano não foi criado para ser livre. Calma, não precisa me xingar ainda não. Só escuta o que eu tenho de falar, escuta até o final o que eu preciso dizer, tá bom? Aliás, se você não concordou, você pode colocar aqui nos comentários que você não concorda com essa afirmação de jeito nenhum, tá? Mas o ser humano, como eu ia dizendo, ele não nasceu para ser livre, porque ele é uma criatura criada, inspirada por Deus, né, a sua imagem e semelhança, e ele foi criado com um sopro divino do pó da terra. Ele foi criado para ser um ser essencialmente sedento de Deus, faminto de Deus e em conexão plena com Deus. É por isso que quando entra então a queda, essa ruptura e a necessidade da redenção, é aquele ato onde o homem vai ser redimido ao seu Criador. É aí que está então o significado da palavra religião, né? Como religare, como religar algo ao seu Criador, religar o homem a Deus. Então, nesse sentido, o homem foi criado para ser um ser ligado ao seu Criador. Nós perdemos isso, por isso que entramos na queda, no pecado original. Então, nesse sentido, nós perdemos a nossa verdadeira liberdade e entramos em escravidão, a escravidão pelo pecado. Agora, olha só que interessante. Por que eles entraram nesse estágio da queda? Bem, João vai dizer lá em 1 João que foi pela concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Mas também o que estava em jogo ali na vontade da Eva de poder consumir a árvore do conhecimento do bem e do mal e não consumir a árvore da vida e preferir aquilo que lhe agradava aos olhos? Bem, ela queria ser livre. Então a vontade de liberdade dela, de estar livre do seu Criador e ser como Deus, fez com que ela comesse aquele fruto, desobedecesse a Deus, entrasse em desobediência e preferisse uma sabedoria à parte do seu Criador. Então essa vontade pecaminosa de Eva de ser livre é o que fez com que a raça humana se desconectasse de Deus. Então, nesse sentido, essa vontade de liberdade, ela é absolutamente pecaminosa. Todavia, depois que o homem entrou nessa queda e por todo o desenrolar da nossa cultura, da nossa humanidade, uma cultura absolutamente complexa, voltada não para a glória de Deus, mas para a glória própria, mas ainda assim, o homem, e nós chegamos a esse estágio, né, dando um salto agora aqui de milênios, a gente chega aqui no século XXI, onde o homem, depois de muita luta, muito sangue, nós conseguimos, né, sobreviver na nossa sociedade e montar e orquestrar, né, alguns sistemas e formas de governo que a gente pudesse, de uma certa forma, ter uma certa tranquilidade. Um esquema de 3 poderes, um esquema onde o Estado tem um papel. Eu não vou entrar no mérito agora se o Estado exerce o seu papel como era para exercer ou não, mas de uma certa forma nós conseguimos organizar e conseguimos ter um Estado onde esse Estado deveria apenas fornecer a gente uma proteção mínima para que a gente pudesse não se matar e se organizar, e através da iniciativa
da própria sociedade e conseguir então o seu progresso. Enfim, e nós chegamos a esse estágio onde esse Estado é um Estado que, ainda que a gente critique os pontos de um Estado paternalista ou tem que ser um Estado liberal ou etc., esse Estado ele não pode ser jamais um Estado que oprima o seu povo, mas um Estado que garanta a liberdade do seu povo. Então, nesse sentido, a luta pela liberdade é uma luta em que os homens não podem se oprimir mais, e não uma liberdade das vontades de Deus. Então, o que o homem luta agora é para que o próprio homem, não mais como já foi no passado e como ainda é no presente, o homem não mais sofra com a tirania. Então, o que nós precisamos entender é que a nossa luta é de nós contra nós mesmos. É do homem contra o próprio homem, para que seja garantida as suas liberdades. É por isso que a gente, depois de muitos anos, conseguiu constituir uma Constituição com seus defeitos, com as suas críticas, e eu tenho várias críticas, mas também não sou da área do direito, não vou entrar nesse mérito, mas a nossa Constituição, ainda que minimamente, nos garante diversos deveres, mas alguns direitos, e dentro desse escopo a gente vai lutar pela nossa liberdade. Um povo inteiro, ele não pode, nós chegamos a essa conclusão que o Estado ele tem que garantir essa liberdade humana, porque nem todos de uma determinada nação, por exemplo, Brasil, nem todos vão ter a mesma fé, a mesma crença. Mas nós temos que garantir a liberdade de que nós podemos ter a nossa, e o Estado brasileiro garante isso, para que todos possam exercer dentro dos seus círculos de fé, e isso é muito bom, possam exercer e comungar da sua fé de uma forma livre. Nós, como os cristãos, devemos trabalhar para que a nossa cultura reconheça a verdade da nossa fé, que é uma verdade para nós inquestionável. Mas é interessante notar que no estado de coisas que nós estamos, fazer algo forçado para que rompa isso e imponha ao povo a vontade de Deus, isso seria uma rebelião, uma revolução. E nós, de forma nenhuma, queremos nenhum tipo de revolução, né? Mas nós cultuamos as nossas tradições, somos conservadores nas nossas tradições, e de que por causa de muita luta e muito sangue chegamos aonde chegamos. Então, ainda que nós não tenhamos um povo, uma nação, um Estado organizado da forma perfeita e plena, que seria um povo organizado sobre a tutela da Bíblia, da vontade do Senhor Jesus, ainda que nós não tenhamos esse estágio pleno, nós temos um estado de coisas mínimo possível para que a gente possa sobreviver e povos possam, e nós como povo a gente possa conviver como amigos e como uma sociedade forte. Mas alguns princípios fundamentais da nossa sociedade forte que vêm do cristianismo, eles devem ser manutenidos. A nossa luta pela liberdade não é pela liberdade da nação, do povo poder fazer o que quer. Porque se a gente fizesse exatamente o que a gente quer, nós sabemos que estaríamos perdidos. Imagina você dar louco em você fazer o que você quer. Imagina você brigar com seu patrão, sair para lanchar no McDonald's, comer 3 Big Macs, eu vou fazer o que eu quero. O que vai acontecer com você? Você vai ser demitido, você vai passar uma semana aí no banheiro de dor de barriga por causa dos Big Macs. Então você sabe que fazer absolutamente o que se quer tem consequências. Essas consequências elas não podem ser ignoradas, é por isso que a gente tem que ter nós mesmos nossos próprios freios éticos. No entanto, nós não lutamos por fazermos o que a gente quer. A gente luta para fazer a vontade de Deus. Mas nós lutamos para que a nossa garantia de liberdade, definidas dentro de uma lei, ou seja, não é fazendo o que quer, mas é fazendo aquilo que está dentro da lei, definida por isso, a gente possa ainda, como povo, pensar o que a gente quer, ter a liberdade de falar o que a gente quer, expressar nossas opiniões como a gente quer, e não fazer o que quer, porque isso poderia infringir as leis, mas devemos, como povo, garantir a nossa liberdade. Ela é definida e bem limitada por leis, que com muito esforço chegamos à conclusão que são essas leis que vão trazer para a gente uma melhor qualidade de vida. Agora, se você quer, de fato, lutar pela sua verdadeira liberdade, você tem que se lembrar que a raça humana ela só é livre em Cristo, porque os seus próprios desejos são pecaminosos. Por isso é muito importante você não confundir adoração a Deus com adoração ao Estado, adoração ao governante, adoração a um presidente X, ou a um partido X, ou a um partido Y. Você não pode confundir essas coisas, porque a nossa verdadeira adoração e o nosso verdadeiro Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus o abençoe e que a gente seja sempre um povo livre.